A questão ambiental criou forças nos últimos anos. O poder público em seus vários níveis, as empresas e toda a sociedade civil estão cada vez mais conscientes do problema que a deterioração ou o uso não sustentável do meio ambiente pode causar à humanidade. No Brasil, particularmente, a questão ambiental encontra-se hoje incorporada na agenda política e no planejamento empresarial. Entretanto, o equacionamento dos problemas ambientais não é trivial, requer uma análise mais profunda e abrangente das relações entre as atividades econômicas e a base natural que estas exploram, ou seja, a adaptação das políticas ambientais ao crescimento econômico. Essas políticas não são de fácil implementação, pois exigem realocação eficaz de recursos escassos e a participação da sociedade e empresas na internalização de custos. É necessário haver preocupação em incorporar as decisões viabilidade política, econômica e institucional. Embora se tenha evoluído no que se diz respeito à redução da degradação do meio ambiente, ainda se verifica uma grande quantidade de ações que não foram acompanhadas de investimentos capazes de consolidar um novo padrão de sustentabilidade ambiental no país. Os investimentos públicos continuarão a representar uma pequena fração dos recursos direcionados à área, sendo ainda dependentes da cooperação internacional e dos instrumentos de política econômica e do desenvolvimento regional. Meu nome é Márcio Macedo da Costa, eu sou engenheiro, formado em engenharia metalúrgica, eu tenho doutorado em planejamento energético e ambiental pela COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e trabalho na área de meio ambiente do BNDES, agora muito focado nos financiamentos da restauração florestal. O BNDES tem participado de programas ambientais que têm como alvo deter o aquecimento. Entre eles, tivemos notícia da iniciativa do BNDES da Mata Atlântica, que abrange esse e outros aspectos ecológicos. Há outros projetos na pauta? Bem, o Brasil vai viver nos próximas décadas, 2 a 3 décadas, um grande movimento de recuperação dos seus biomas. Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Pampa, Pantanal, Caatinga. Há uma lei de 2012 que definiu o novo Código Florestal. É a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, uma lei discutida por muitos anos. Houve uma disputa em torno dos seus artigos, daquilo que falava a lei, muito grande. Em parte ambientalistas de um lado, em parte produtores rurais de outro. A definição do que se deve fazer com as propriedades rurais na sua parte de mata nativa, proteção de áreas. O Brasil tem há muito tempo uma lei que indica a proteção, determina a proteção de uma parte da propriedade rural para a biodiversidade, para o clima, para os serviços ambientais, que a gente chama de reserva legal. E tem uma outra parte, uma outra categoria, chamada área de preservação permanente, as APPs, que são basicamente em torno das nascentes, na beira dos rios, no topo dos morros, nas restingas. São áreas que devem ser mantidas por conta da sua importância em serviços ambientais e proteção. Pois bem, esta lei do novo Código Florestal indica que deverão ser realizadas atividades de recuperação dessas áreas degradadas. A gente desmatou muito no Brasil. E hoje há toda uma preocupação de proteger as áreas que ainda existem, esse é um aspecto. E o outro aspecto é de recuperar áreas que hoje estão degradadas. Áreas que têm o dever de cumprir essa função ambiental, função ecológica. Por exemplo, na beira dos rios, se você tiver o rio sem proteção de árvores, só a dinâmica do rio, do fluxo de água, acaba carreando
mais sedimentos, né? E carregando esses sedimentos pelo rio. Isso leva a um aumento da sedimentação, ou seja, você torna o rio mais raso, você carrega sedimentos para outras áreas, você afeta, por exemplo, as estações de tratamento de água das nossas cidades, que precisam gastar mais para ter uma água potável e de qualidade para as pessoas. Então, a preocupação em proteger as margens dos rios e as nascentes é crucial para essa questão da erosão, né? E é crucial para a questão dos recursos hídricos, né? Se você não tiver mata, você não tem retenção de água suficiente para recarregar os lençóis freáticos. Então, toda a nossa crise de água que há 2 anos atrás nós sofremos por conta do clima, uma das formas de se proteger, reduzir os efeitos dessas secas, desses problemas climáticos, é justamente você manter a cobertura vegetal. Então, o Brasil, a sociedade brasileira, por intermédio dessa lei, a Lei 12.651, de 2012, determinou essa recuperação. Então, é um grande desafio, porque restaurar áreas não é uma tarefa fácil nem barata, né? Mas nós sabemos que essas atividades têm um benefício coletivo, né? É um benefício para todo mundo. Quando um produtor rural mantém a sua mata ciliar, ela próxima aos rios, ele não está contribuindo apenas com a propriedade dele, está contribuindo também, em conjunto com outras propriedades, com o bem-estar, a manutenção exatamente das condições para que tenhamos recursos hídricos disponíveis para não ter problema de água. Porque sem água, né, o que vai acontecer com as nossas cidades, com o campo, né, com as indústrias, não há economia sem uma boa distribuição de água. Então, este movimento que a sociedade brasileira vai fazer nos próximos anos, encontra no BNDES, que é um banco de desenvolvimento de grande porte, um aliado. O BNDES já tem linhas de financiamento para a restauração florestal. Então, nós podemos fazer o financiamento de empresas, de proprietários rurais, que têm linhas de crédito para isso, linhas mais favorecidas, com taxas de juros mais baixas, porque é algo que tem um benefício, é uma prioridade, né? E nós também temos recursos não reembolsáveis, recursos que são direcionados para ONGs, prefeituras, estados, universidades, fundações, que podem concorrer numa chamada pública de projetos, e o BNDES tem apoiado esse tipo de iniciativa. Nós temos hoje 14 projetos já contratados, já em fase final de elaboração, projetos ligados à recuperação da Mata Atlântica, e agora nós temos mais 12 projetos. Então isso é muito pouco ainda, mas nós estamos quase que experimentando um modo de fazer, de aumentar essa capacidade de realizar a recuperação das áreas. Isso, no momento, é muito importante para o Brasil. O Brasil é aplicar a lei, muitas vezes ela não é aplicada, e buscar os incentivos econômicos para que aquelas empresas se sintam impelidas e com uma facilidade de fazer os investimentos ambientais necessários. Quais seriam esses incentivos para essas grandes empresas, para que elas realmente se sentissem envolvidas? Em política ambiental, você pode fazer uma classificação de 2 grandes instrumentos, né? Os instrumentos de comando e controle, que são as regras, as normas, você estabelece um nível de emissão de poluentes, estabelece um tipo de material que você não pode usar, né? Por exemplo, sei lá,
amianto, assim, ou chumbo na gasolina. São coisas que com o tempo se descobre que são problemáticas e que o poder público, através da sociedade, das leis, resolve estabelecer normas em torno daquilo. Não é? Como tem a lei do silêncio, por exemplo. Todo mundo percebe que é importante manter o silêncio a partir de uma determinada hora da noite, né? Para que as pessoas descansem e tal. Então a sociedade valoriza isso, coloca isso numa lei, e existe uma lei. Às vezes tem gente que não obedece, aí tem as sanções, enfim. Mas todo mundo quer um ambiente em que a poluição sonora não ultrapasse certo nível. Né? Então, esse conjunto de instrumentos de comando e controle são muito importantes. Mas eles muitas vezes não são suficientes. Né? Muitas vezes não dá para, principalmente no Brasil, que há certa dificuldade de fazer com que as leis sejam cumpridas, né? Em muitos setores. Por isso, a política ambiental também envolve os instrumentos econômicos e financeiros. Né? São incentivos, instrumentos que levam os agentes econômicos a tomar uma decisão de investimento mais benéfica para o meio ambiente. Então, por exemplo, hoje no Brasil existem os comitês de bacia hidrográfica, né, que reúnem aí os principais usuários de água nas bacias hidrográficas. Ora, esse comitê tem representantes de toda a sociedade, pessoal de agricultura, indústria, prefeituras, ONGs, universidades, população em geral, enfim. Em muitas bacias já há a cobrança pela água, ou seja, você cobra pela captação daquela água, você cobra pela emissão de certo efluente líquido. Né? Qual a lógica disso? A lógica é que a produção, e nesse sentido assim, todos nós, consumidores e as indústrias produtoras, pessoal da agricultura, da agroindústria, né? Toda essa atividade resulta em algum impacto. Resulta, de fato. Né? A questão é minimizar esse impacto. E muitas vezes a gente chama isso de externalidade, ou seja, algo que não está na decisão do agente, ele não está levando isso em consideração no custo dele. Se ele joga um efluente líquido com uma carga orgânica muito concentrada. Né? Então, o pagamento pela água, o pagamento pela emissão, traz a noção do princípio do poluidor pagador. Então, se ele paga uma taxa e essa taxa é revertida para a melhoria da situação daquela bacia hidrográfica, isso é interessante. Mas o principal é fazer com que aquele valor do custo de água possa afetar a decisão do investimento do empresário. Porque, por exemplo, ele pode decidir se ele vai continuar pagando uma taxa sobre a água, mas daqui a pouco ele passa a pagar tanto que é melhor ele fazer um investimento em reciclagem da água na própria planta industrial. Entendeu? Então você afeta o comportamento do empresário através de uma taxa dessa natureza, por exemplo. Um outro exemplo, incentivos fiscais para atividades benéficas ao meio ambiente, por exemplo, reciclagem. Né? Ou então, outro exemplo, taxas de juros mais baixas para investimentos em restauração florestal. Entende? Então você tem uma série de instrumentos que você pode usar para afetar essa decisão do investimento. O próprio mercado de combinação de forma a você poder ter ação das emissões de carbono, ou então uma outra alternativa é você determinar um limite de emissões, ou alocar emissões aos agentes emissores e depois deixá-los comercializar direitos de emissão, porque aí, em tese, você estaria reduzindo o custo global
para você reduzir as emissões. Então existe uma série de instrumentos econômicos que podem ser de controle. Essa maneira híbrida da política ambiental é a melhor maneira. Muitos vão para um lado ou vão só para o outro, mas o melhor é em cada caso você encontrar a combinação desses dois instrumentos. Ótimo. Certamente o maior problema ambiental brasileiro é a falta de saneamento. Certamente um dos grandes problemas ambientais brasileiros é a falta de saneamento. A incapacidade que nós temos de coleta de esgoto e tratamento de esgoto afeta diretamente a saúde das pessoas, assim como os corpos d'água, os rios, as lagoas, as baías. Vamos pegar o exemplo da Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara tem um programa de despoluição desde o final dos anos 80, início dos anos 90. Né? Estamos falando isso há décadas. É um esforço gigantesco de coleta, de tratamento de esgotos, e nós até hoje não conseguimos resolver. Isso é uma deficiência, isso é um problema da sociedade como um todo. Realmente é muito caro fazer isso, mas o benefício advindo do tratamento correto do esgoto seria imenso. Né? Você vê agora, com as Olimpíadas, as dificuldades que a gente vai ter de imagem do país. É claro que a imagem é apenas um detalhe, mas que é importante, né? Porque aparece para o mundo, é a maneira do Brasil ser para o mundo num momento desse de Olimpíada, e nós não temos ainda a Baía de Guanabara limpa. Esse é um esforço que é feito há algum tempo e infelizmente ainda não conseguimos resolver. Isso é um problema brasileiro. E saneamento aqui, eu digo não apenas de saneamento, de esgoto, mas digo também da parte de resíduos sólidos urbanos, o lixo, né? A dificuldade que nós ainda temos da coleta e da promoção da reciclagem, do uso. Mas a gente não pode esquecer que a própria sociedade, as pessoas, é que tinham que pensar um pouco melhor nessas questões e dar a sua contribuição. Né? Os consumidores, a gente tende a ter uma vida hoje com muito mais lixo que a gente tinha algumas décadas atrás. Né? Você pegar o quarto de uma criança de classe média hoje, o peso, né, dos brinquedos é muito maior do que existia antes. Né? Porque hoje nós temos muito mais materiais, muitas vezes alguns mais leves, mas muito mais material. Então isso é um desafio para, principalmente para as cidades, né? Embora para as zonas urbanas também, mas para as cidades, fazer a correta coleta, segregação da parte do lixo reciclável, né? Plástico, papel, papelão, vidros, metais, e separar a parte orgânica e conseguir dar um tratamento adequado a essa parte orgânica, ou por compostagem, ou em aterros sanitários que sejam protegidos, né, para evitar a transmissão do chorume, aquele líquido que vem do lixo, para os corpos d'água. Então, o saneamento hoje talvez seja o maior desafio ambiental brasileiro. Complementar, o que o senhor acha que falta para essas coisas acontecerem melhor, assim, porque tem uma política, né, de resíduos sólidos que não necessariamente está funcionando como a gente gostaria, né? A gente vê a Alemanha que tem 1% de resíduo não tratado, né, muito pouco. Então, o que falta para a gente chegar na Alemanha, assim, o que falta para a gente conseguir ser melhor nesse sentido e dar um tratamento mais adequado, evitar que tenha tantos lixões e tantos aterros? Falta muita coisa para que o Brasil tenha um sistema de coleta e tratamento do lixo adequado, né, dos resíduos sólidos urbanos. Primeiro grande fator, falta de dinheiro. Não é barato fazer isso, né? A sociedade tem que colocar isso como uma prioridade e
transferir os recursos das diversas formas que isso é possível fazer para a melhoria do Sistema Nacional dos Resíduos Sólidos Urbanos. Falta investimento em tecnologia. Existem tecnologias de prevenção, tratamento. Em segundo lugar, em primeiro lugar, faltam recursos financeiros, né? Não é barato fazer isso, mas o Brasil tem que dar a prioridade para esse tipo de investimento, porque os benefícios coletivos de saúde e até benefícios econômicos são significativos, né? Importa muito você conseguir fazer a reciclagem, o retorno de materiais para a produção, mas importa também a gente muitas vezes usar menos para fazer a mesma coisa, né? A gente pode tomar um banho usando 200 litros de água, se demorar muito, ou 30 litros de água, né? Usando da maneira correta. A mesma coisa no setor industrial, né? Ou no setor agroindustrial, em que você pode ter maior eficiência no uso de energia e materiais. Então, o segundo ponto que eu penso é que maiores investimentos em tecnologias que permitem esse melhor sistema ligado aos resíduos sólidos urbanos. Um terceiro aspecto é que falta melhor gestão dos serviços de saneamento e coleta e processamento adequado do lixo, né? Como fazer concessões que respondam bem aos desafios de grandes cidades. Muitas vezes você tem uma cidade em que a quantidade de lixo ela justifica um grande investimento. E para as pequenas cidades, como é que você faz? Temos que ser criativos nisso, fazer consórcios, municípios, buscar arranjos que possam lidar com o problema, não apenas nas grandes cidades, mas nas cidades médias e pequenas. Então, o terceiro ponto é de governança, gestores para fazer isso. E o quarto é a cultura do brasileiro. Nós, de fato, somos um país que não é um país rico, mas que tem frações da população muito ricos. E, na média, o brasileiro, culturalmente, é um povo que desperdiça muita coisa. Desperdiça comida, desperdiça energia, desperdiça materiais, né? Então, essa cultura de maior eficiência no uso de energia e materiais devia estar mais disseminada pela sociedade brasileira. Porque, afinal, é na cultura, é no comportamento pessoal de cada um de nós, do indivíduo, mas também na decisão que a sociedade tem para fazer os investimentos corretos e, né, transferir os recursos necessários. Então, acho que dos 4 pontos, o crucial é a cultura. A gente precisa mudar, o brasileiro precisa olhar para frente e encarar verdadeiramente um projeto nacional de desenvolvimento que tenha o meio ambiente, a defesa da desenvolvimento sustentável como o pilar principal. No canal YouTube do BNDES, e lá vocês poderão encontrar uma série de vídeos de projetos financiados pelo banco, projetos de restauração florestal na Mata Atlântica financiados pelo BNDES. Uma das nossas atividades é exatamente combinar essa atividade de análise de projetos, né, financiamento, com a transparência, mostrar para a sociedade o que a gente está fazendo, né? E, além disso, mostrar o andamento dos projetos, dar uma satisfação para a sociedade desse dinheiro que está sendo aplicado em restauração. Além disso, dar exemplos de uma série de soluções que existem pelo Brasil, que estão sendo dadas, de recuperação de áreas, e que as pessoas podem acompanhar e encontrar ideias para as suas próprias regiões. Então, tem um caráter pedagógico também que a gente pretende estabelecer ao longo desse tempo. Vamos aumentar esse número de
vídeos que nós colocamos à disposição.